Olá! Hoje vamos mergulhar fundo em uma daquelas perguntas que são, assim, a base de tudo em direito constitucional, especialmente para quem está na batalha dos concursos. Afinal, para quem valem os direitos e garantias da nossa Constituição? Quem são os titulares? A gente lê o artigo 5º e pensa, beleza, brasileiros e estrangeiros residentes. Mas a história, né, é bem mais complexa e cheia de detalhes que o STF foi construindo. É aí que a banca do concurso adora pegar a gente. Exatamente. É um tema que parece simples na superfície, mas, nossa, esconde várias camadas. A gente vai usar o texto da lei como nosso ponto de partida, claro, mas o objetivo hoje é ir além. Vamos entender por que o Supremo expandiu essa lista, quais são os limites dessa expansão e até, sabe, alguns casos curiosos que invertem a lógica. A ideia é sair daqui com um mapa mental bem claro sobre quem tem direito a ter direitos no Brasil. Perfeito. Então vamos começar pelo começo sem firula. O caput do artigo 5º diz que a Constituição garante direitos aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Se a gente parasse aí, o que aconteceria com o turista que vem passar o carnaval no Rio? Ele não é residente, então não tem direito a nada. Fica à própria sorte. Seria um caos, né? Uma verdadeira vergonha internacional. Se a gente levasse essa frase ao pé da letra, esse turista não teria direito à vida, à propriedade, à segurança. Você poderia, em tese, roubá-lo na rua e ele não teria a quem recorrer. É uma interpretação que não faz o menor sentido prático ou humano. Certo, é um absurdo completo. Então, obviamente, o Supremo teve que dar um jeito nisso. Como que essa interpretação foi ajustada na prática? Então, o STF olhou para o espírito da Constituição, para o princípio da dignidade da pessoa humana e disse: calma lá, esses direitos são inerentes à condição de ser humano. Pensa no exemplo clássico de prova. Um turista argentino se envolve numa briga em Copacabana e é preso. Ele tem direito a um advogado? A um habeas corpus se a prisão for ilegal? A um julgamento justo, com direito de se defender? A tudo, imagino? A resposta é um sonoro sim para tudo. O STF pacificou o entendimento de que os estrangeiros de passagem, os turistas, são sim titulares de direitos fundamentais, mesmo não estando escritos ali, sabe? Com todas as letras. E essa lógica de proteger a pessoa simplesmente por ela ser uma pessoa se estende para mais alguém? Fico pensando em situações ainda mais complexas, tipo como os apátridas. Você tocou no ponto central. Sim, a lógica se estende totalmente aos apátridas. Aquelas pessoas que, por uma tragédia da vida, não têm nacionalidade nenhuma, não pertencem a país algum. O fundamento é o mesmo, mas aqui fica ainda mais evidente. A titularidade dos direitos humanos fundamentais não vem de um passaporte. Vem da própria existência. É a ideia da universalidade. Se você é um ser humano, você tem um núcleo de direitos que ninguém pode tirar. Não importa se você é brasileiro, alemão ou se não tem pátria alguma. Entendi. Então a regra geral, o portão de entrada é bem largo. Brasileiros, estrangeiros de qualquer tipo, apátridas. Mas isso quer dizer que todo mundo tem acesso a absolutamente todos os mesmos direitos que um brasileiro que vota e paga seus impostos aqui? Ou existem umas áreas VIP com acesso restrito? Ótima analogia. É isso mesmo. A porta de entrada é larga, mas existem sim algumas salas VIP, e elas exigem uma credencial específica, a cidadania. A titularidade dos direitos é a regra, mas o exercício de alguns deles é limitado. E quais seriam os exemplos matadores para uma prova, onde a banca gosta de testar essa diferença? O exemplo número 1, o clássico dos clássicos, é a ação popular. É um instrumento poderosíssimo, um direito fundamental que permite a qualquer cidadão anular um ato que seja lesivo ao patrimônio público. Mas olha a palavra-chave: cidadão. Cidadão. A Constituição exige essa qualidade. E para ser cidadão no Brasil, não basta morar aqui. Você precisa ser brasileiro nato ou naturalizado e estar com seus direitos políticos em dia. Um estrangeiro, por mais que more aqui há 50 anos, não pode propor uma ação popular. Faz todo sentido. E os direitos políticos, como votar e ser eleito, seguem a mesma linha, certo? Exatamente. São direitos fundamentais importantíssimos para a democracia, mas são a expressão máxima da cidadania, sabe? Do vínculo de uma pessoa com seu Estado.
Por isso, são restritos aos nacionais. Então, o mapa mental fica assim. A grande maioria dos direitos vale para todos, mas um pequeno grupo, bem ligado à soberania e à vida política do país, exige a cidadania. Ok, até agora só falamos de pessoas, de carne e osso. Mas no mundo real, o poder econômico, os grandes atores sociais, muitas vezes são CNPJs. Onde as empresas entram nessa história? Uma corporação pode bater na porta do judiciário e dizer meu direito fundamental foi violado? Pode, com certeza. E isso vale tanto para a padaria da esquina quanto para uma multinacional e até mesmo para o próprio Estado quando ele está sendo processado, por exemplo. O raciocínio é simples. Se uma pessoa jurídica possui bens, tem obrigações, celebra contratos e pode sofrer prejuízos, ela também precisa de direitos para se proteger e para poder existir. Mas isso não soa um pouco estranho? Dar a uma empresa um direito a dano moral, por exemplo. Parece algo tão humano. Não corre o risco de uma corporação gigante usar isso para silenciar críticas pequenas, dizendo que sua honra foi atacada? Essa é uma preocupação legítima e o direito se debruça sobre isso. É por isso que a regra de ouro aqui é a aplicação no que couber. No que couber. Exato. Ou seja, a pessoa jurídica só vai ser titular daqueles direitos que forem compatíveis com a sua natureza. Você não vai dar a uma empresa o direito à vida ou à liberdade de locomoção porque, uma empresa não anda na rua. Mas ela tem uma reputação, uma imagem no mercado que é a sua honra objetiva. Se essa imagem for manchada por uma acusação falsa, ela pode sim pedir uma indenização por dano moral. E além do dano moral, quais outros direitos são claramente aplicáveis a empresas? Há vários. O direito de propriedade é o mais óbvio de todos. O direito ao devido processo legal, que garante que ela terá um julgamento justo caso seja processada. O sigilo de correspondência. Pense num e-mail trocado entre os diretores planejando uma estratégia de mercado. Esse e-mail está protegido. São todos direitos essenciais para a atividade econômica. Constituição que eu, como cidadã brasileira, não posso usar, mas uma empresa ou um sindicato pode. Isso inverte completamente a lógica que a gente vinha discutindo. Inverte totalmente. E é por isso que esse é um ponto fantástico para se destacar numa prova, porque foge do senso comum. Vamos começar com um exemplo para os estrangeiros. A Constituição proíbe a extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Isso é um direito fundamental, uma garantia fortíssima. Mas ela só faz sentido pro estrangeiro. Eu e você, como brasileiros natos, já não podemos ser extraditados em hipótese alguma. Então essa proteção específica é um direito exclusivo do estrangeiro no nosso território. Uau, isso é fascinante. É um direito que só se aplica a quem não é daqui, protegendo essa pessoa do estado de onde ela veio. E para as pessoas jurídicas, também existe algo exclusivo assim? Com certeza. O melhor exemplo é o mandado de segurança coletivo. É um dos remédios constitucionais mais importantes, usado para proteger um direito que pertence a um grupo de pessoas. Só que uma pessoa sozinha, um indivíduo, não pode entrar com a versão coletiva. Não pode. A Constituição diz que só quem pode fazer isso são entidades específicas, partidos políticos, sindicatos, associações e entidades de classe. E o que todas elas têm em comum? São pessoas jurídicas. Exato, são pessoas jurídicas. Então, aqui temos um direito fundamental de exercício exclusivo de pessoas jurídicas. Entendi. O mapa está ficando completo. Já sabemos quem tem os direitos e quais são as exceções. Agora, a pergunta de R$1 milhão. Quão seguros estão esses direitos? A gente pode acordar um dia e uma emenda à Constituição simplesmente apagar o direito à educação, por exemplo? É aí que entra um dos conceitos mais importantes da nossa Constituição. As cláusulas pétreas. Pense na Constituição como a planta de uma casa. Os constituintes, em 1988, disseram o seguinte: olha, as futuras gerações podem reformar a cozinha, pintar as paredes, trocar os móveis, mas ninguém pode derrubar estas 4 colunas de sustentação, senão a casa desaba. As cláusulas pétreas são essas colunas. E os direitos fundamentais são uma dessas colunas de sustentação. Exatamente. Isso está lá no artigo 60, parágrafo 4º. O texto proíbe qualquer emenda que tente abolir a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. Opa! Individuais.
Aí tem cheiro de pegadinha de concurso, porque a gente sabe que os direitos fundamentais são muito mais amplos, incluem os sociais, os políticos. Bingo! Você identificou a armadilha clássica. O texto literal da Constituição fala só em individuais, que se referem principalmente aos direitos do artigo 5º. Por um tempo, discutiu-se se só eles seriam intocáveis, mas a interpretação que venceu tanto na doutrina quanto na STF é muito mais protetiva. E qual é essa interpretação, a que vale hoje? O entendimento é que a proteção se estende a todos os direitos e garantias fundamentais, onde quer que estejam na Constituição. Não faria o menor sentido proteger a liberdade de imprensa, que é um direito individual, mas permitir que uma emenda acabasse com o direito à saúde ou aposentadoria, que são direitos sociais. A proteção é para todo o núcleo essencial de direitos da pessoa humana. Então, para quem está estudando, a estratégia é ficar de olho no enunciado da questão. Perfeito. A banca pode jogar com isso. Se a questão perguntar segundo o texto expresso da Constituição, a resposta é direitos e garantias individuais. Uma palavra expresso muda tudo. Agora, se a pergunta for mais ampla, sobre o entendimento do STF ou da doutrina majoritária, a resposta correta e mais completa é direitos e garantias fundamentais. Entendido. Para fechar nosso quebra-cabeça, vamos a uma última peça. O título do capítulo na Constituição é Dos Direitos e Garantias Fundamentais. Sabe, parece que a Constituição não nos deu só um manual de regras, mas também um kit de ferramentas. Isso é mais ou menos a diferença entre direitos e garantias? É a melhor definição possível. É exatamente isso. Os direitos têm um caráter mais abstrato, eles são declaratórios. A Constituição declara que você tem algo. Direito de ir e vir, direito à sua honra, direito à propriedade. Ela aponta para um bem da vida que te pertence. E as garantias são o kit de ferramentas para consertar as coisas quando esses direitos quebram. Exato. As garantias têm um caráter assecuradouro. Elas são os instrumentos, os procedimentos concretos que a própria Constituição oferece para você proteger um direito que foi ameaçado ou violado. Elas asseguram que o direito não seja só uma poesia no papel. Consegue me dar um exemplo bem claro conectando um direito à sua garantia correspondente? O mais fácil de visualizar é o da liberdade de locomoção. O direito é o de ir e vir. Se alguém te prende ilegalmente, violando esse direito, qual a ferramenta que você usa para se soltar? A garantia, que é o habeas corpus. Claro. Outro. O direito é a inviolabilidade da sua imagem. Se alguém publica uma foto sua sem autorização e te causa um prejuízo, a garantia é o direito a uma indenização por dano material ou moral. A garantia é a ação, é o remédio. Então, deixa eu ver se entendi a lógica. Uma frase como toda garantia é um direito, mas nem todo direito é uma garantia, faz sentido? Faz todo o sentido do mundo, porque você tem o direito de usar a garantia do habeas corpus. Então a própria garantia é um direito seu. Mas o direito principal, a liberdade de locomoção, é o bem que está sendo protegido. Ele não é em si uma ferramenta. Essa distinção é sutil, mas mostra o quão sofisticado e bem amarrado é o nosso sistema de proteção. Fantástico. Então, recapitulando o nosso mergulho de hoje, vimos que a lista de titulares de direitos é enorme e inclui praticamente todo ser humano em solo brasileiro, e até empresas. Mas também vimos que existem restrições importantes às salas VIP da cidadania. Entendemos que esses direitos são o núcleo duro da Constituição, protegidos como cláusulas pétreas. E, por fim, diferenciamos os direitos, que são os bens que temos, das garantias, que são as ferramentas para protegê-los. Um verdadeiro arsenal de cidadania. Exato. Cobrimos o quem e o como, dentro do nosso sistema constitucional. Mas isso abre uma porta para uma outra questão, que é igualmente complexa e decisiva em provas. Hoje, nós focamos nos direitos que estão escritos na nossa Constituição. Mas o que acontece quando o Brasil assina um Tratado Internacional de Direitos Humanos, como a Convenção Americana de Direitos Humanos? Esse documento, que vem de fora, entra no nosso direito com força de quê? De uma lei comum, que pode ser revogada a qualquer momento? Ou ele pode ter um status superior, talvez até o mesmo peso de uma emenda à própria Constituição?
Essa hierarquia dos tratados é o nosso próximo grande desafio. Se este conteúdo te ajudou nos seus estudos para concursos públicos, aproveite e assista agora a outros vídeos de nosso canal. Aqui você encontra material gratuito, dicas de estudo e conteúdos atualizados para concursos públicos. Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhuma aula, compartilhe com outros concurseiros e deixe seu comentário com dúvidas ou sugestões. Pode Passar Cast. Conteúdo certo para quem estuda para passar em concurso público.